few decades, parts of both the conservative and progressive sectors have adopted black and white narratives and drawn up highly ideological narratives and visions of the State of Israel, Zionism and Judaism, giving a big boost to prejudice, stereotypes and polarization. Vieira presented his messianic expectation. The recently deceased Portuguese king, João IV, would be resurrected, would conquer the Ottoman Empire, and would promote the return of the Jews to Palestine, where they would rebuild the temple in Jerusalem. Eu trabalho com uma igreja judaizante, uma igreja pentecostal, que incorpora símbolos e práticas judaicas na liturgia e celebra festividades judaicas, né, que eles chamam de festividades bíblicas, como Purim, Shabá, e eles utilizam talit, kippá também. Então eles são muito simpáticos à cultura judaica, o que eles entendem também, porque eles estão baseados na interpretação do Antigo Testamento, e o que eles entendem como sendo judeu e judaísmo. É um Israel simbólico. Na verdade, tem a ver com a teologia, algumas vertentes de teologia dispensacionalista. Ela vê uma finalidade escatológica, ou seja, existe uma função para o povo israelita no fim dos tempos. Esse processo ele está encontrando uma espécie de microsegmentação, que alguns chamam de as igrejas da quebrada, né? Que são igrejas com pouquíssimos adeptos, com ideias em torno de um pastor, com muita autonomia e contrárias a qualquer forma de intelectualismo, né? A gente está falando de uma religiosidade que é principalmente assim oral, e anti-intelectual e anti-institucional justamente por isso. Eu acho absolutamente fundamental a gente enfrentar essa discussão das diferentes apropriações de Israel, de uma certa ideia de Israel, e cotidianamente de uma série de símbolos associados ao judaísmo, no que diz respeito à dinâmica cotidiana e política brasileira. O segmento evangélico é muito complexo e multiforme, mas de fato existe um fundamentalismo evangélico crescente no Brasil. É um fenômeno global, mas falando do caso brasileiro. E esse fundamentalismo evangélico, que tem cada vez mais repercussão política na vida das pessoas e no conjunto da sociedade, ele se apropria da memória bíblica de Israel para justificar uma teologia fundamentalista, intolerante, de projeto de poder, de domínio, de não respeito à democracia, uma Israel imaginária, que acaba sendo utilizada por esses segmentos, justificando uma teologia política violenta e antidemocrática. Acho que uma das coisas que fica muito clara é que essa nova direita ela não quer saber do Israel real. O Israel real não importa, né? Estão interessados em Israel contemporâneo, Tel Aviv, Haifa, movimentos sociais, organizações políticas. Não é isso que interessa. No Brasil, esse debate ainda não começou. É um debate que está por começar. O IB é fundamental que ele esteja servindo como o produtor, o mediador, o idealizador de um fenômeno de reflexão sobre algo que afeta todos os judeus do mundo. Afinal de contas, mais bandeiras de Israel existem em manifestações evangélicas ou da nova direita hoje do que nas manifestações israelenses. A ideia de que o apoio político desses cristãos sionistas, é muito mais importante, cria muito mais frutos do que ter que lidar com comunidades que não necessariamente apoiam o governo de Israel. Em algum momento daqui a diversas gerações, a ideia de Israel, falar sobre sionismo, se torna algo estrangeiro à língua judaica na diáspora. No primeiro lugar, a comunidade judaica do Brasil não percebe, não consegue entender até o final da história o que significam as bandeiras de Israel nesses lugares, não é? Em última instância, a percepção de que o antissemitismo aumenta facilita a aceitação dessas bandeiras em manifestações pró-Israel, e a comunidade judaica, em algum sentido, percebe, os setores dela, isso efetivamente como aliados, né? Não se percebe a complexidade disso. O
questão é não desistir de falar sobre Israel, e não desistir do engajamento, não desistir de conversar sobre, e de vir para cá e tomar espaço que é nosso, não é um espaço somente de quem define. Thank you very much to the Brazil Eastern Institute and the University of Rio de Janeiro, Federal of Rio de Janeiro, for being our partners in this important conference.